encerrarmos a semana de oração que tivemos, uma semana muito abençoada. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12 em diante. Para quem está estranhando o texto, eu gostaria mais uma vez aqui de pedir perdão à igreja, porque houve uma inversão dos temas. O tema que está no seu boletim foi o tema que foi pregado ontem à noite. E eu senti no meu coração que eu deveria de fazer isso, mesmo contrariando aqui todo o planejamento da semana, mas eu não vou questionar esse sentimento que eu tive no meu coração, e obedecendo a ele, eu deixei a mensagem de ontem para hoje. Isaías capítulo 40, do versículo 12 em diante. Nós vamos ler aqui esse texto. O texto um pouquinho longo, mas é uma descrição poética tremenda, poderosa de Deus, uma autorrevelação de Deus. E vamos ler o texto a partir do versículo 12. Isaías 40, versículo 12 em diante, diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito querido, muito apreciado, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. É um texto que traz alento ao cansado, traz esperanças ao desesperançado. É um texto que nos revigora, é um texto que traz um consolo, uma promessa de fortalecimento de Deus. Talvez o instrumento da mídia, talvez o veículo que mais captou aqui a mensagem, além aqui da oração, nessa mensagem de Isaías, com exceção
aqui dessa figura, da foto, da imagem aqui, né, desse banner, que durante toda a semana nós estivemos aqui contemplando na nossa igreja. Talvez tenha sido um filme que foi produzido há, acho que aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos assim. Um filme que inclusive até concorreu ao Oscar, chamado Carruagens de Fogo. Não sei quantos aqui já assistiram esse filme, ou se lembram da história do filme. O filme era baseado numa história real. O roteiro do filme conta a história de jovens que estão participando de uma edição dos Jogos Olímpicos. E a história se divide basicamente entre dois desses jovens. Um deles, judeu, que tinha como o seu sonho, sua obstinação, o seu desejo se tornar o homem mais veloz do mundo na sua época. E um outro deles, um cristão, chamado Eric Liddell, o nome dele, que sabia que era o mais veloz, que sabia que era o mais rápido, que sabia que era o vencedor, mas não queria demonstrar e nem se orgulhar, não queria se encher do fato de ser o mais rápido, porque ele gostaria que as pessoas reconhecessem nisso, nesse dom, nessa capacidade que ele tinha, algo vindo de Deus. E o filme conta a história de Eric Liddell. Ele era cristão, missionário, ele tinha no seu coração um chamado para ser missionário num outro país também, na China. E um dos auges do filme, um dos pontos mais tocantes do filme, quando a gente assiste o filme, é o momento que Eric Liddell ele tem um diálogo muito apaixonado com a sua noiva. Sua noiva era uma moça muito dedicada, muito fiel à igreja, muito, como diríamos hoje em dia, carola, né, como se fala, né? Até piegas um pouquinho ali, com aquela sua dedicação, aquele seu sonho missionário. E Eric Liddell, ele estava adiando a sua viagem à China para poder participar dos Jogos Olímpicos. E ela, numa tarde gelada, fria, naquela nevasca, naqueles campos verdes ali da Escócia, ela no meio de uma cena como aquela, ela se encontra com o seu noivo, e ela agarra o seu noivo, e ela começa a insistir com aquele rapaz, que estava adiando seus projetos missionários, adiando o seu chamado. Ela começava a achar que o seu noivo tinha se tornado um pouco superficial, um pouco mundanizado, por estar colocando os Jogos Olímpicos à frente do seu chamado, para ser um evangelista, um mensageiro do Senhor. E ele diz para ela o seguinte, ele fala assim: eu sei que eu vou para a China, Deus me fez para a China, e eu vou abraçar o meu ministério na China, mas Deus também me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto que Deus tem prazer. E quando a gente assiste o filme, o momento que ele participa daqueles Jogos Olímpicos, você vê aquele camarada correndo na frente, aquele bando de gente atrás dele. E a corrida que ele faz é uma corrida devocional, é aquela corrida litúrgica. Ele enche o peito dele de Deus e ele corre na frente de todos eles. E você vê aquela turma se matando ali, se esforçando, e ele corre soberano como um rei na frente deles. Ele chega no final. E essa imagem, e ele menciona o texto de Isaías, essa imagem é a que fica quando nós lemos aqui esse texto. Aqueles que correm, Deus multiplica suas forças. Faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aí você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha realidade aqui? Qual que é a mensagem de Deus para nós hoje, nessa manhã? Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui no coração de vocês, ao encerrarmos essa semana de oração? O que Deus nos diz aqui nesse texto que nós lemos? A mensagem de Deus basicamente é a seguinte: você que está cansado de esperar, você que acha que Deus não presta atenção à sua vida, você que acha que sua causa passa desapercebida de Deus, você que pensa que tem vivido a sua vida aqui completamente desligado, sozinho, apostatado dos céus, você que pensa que Deus não considera o sofrimento que você sente no coração e que não observa as lutas que você tem travado, o texto diz que Deus vê. O texto diz que Deus promete renovar as suas forças, promete dar um vigor novo à sua vida, promete fazer você voar como a águia, correr como os mais velozes, não experimentar o cansaço no seu viver. Promete estar do seu lado, multiplicando o seu vigor, dando forças, extraindo de você o máximo daquilo que você possui. Porque Ele é um Deus próximo, Ele vê isso. E para poder dar base, para poder dar calço,
para poder dar estabilidade, para poder mostrar a realidade dessa promessa que Ele faz, para que você tenha a garantia de que isso que Ele promete vai se tornar realidade na sua vida, que isso aqui não é só poesia, mas é palavra descritiva de Deus, para que você entenda isso e tenha essa garantia na sua vida. Deus se autodescreve nesse capítulo e nesse texto que nós lemos. E aqui a gente começa a assistir uma revelação divina. Aqui Deus, Ele tira o manto, Ele se mostra por baixo. Olha, Ele fala o seguinte para você: esquece toda a ideia que você tem de Deus. E agora vem aqui, fica aqui, que eu vou me mostrar para você. E Deus se auto-revela. E Ele começa, isso aqui é Deus falando de si mesmo. Deus vai se revelando e Ele vai se mostrando quem Ele é. E Deus se revela nesse texto aqui basicamente em relação a 4 coisas. Há 4 coisas que nós vemos aqui. E a primeira delas, Deus se compara e se revela em relação ao universo criado, em relação ao cosmos. E aqui, quando a gente lê esse texto, a ideia que Deus quer colocar na nossa mente é a seguinte: me compara em relação a tudo aquilo criado que se tem conhecimento. Quem pode o mais, pode o menos. E aqui, a partir do versículo 12, você vê a mensagem. Deus diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. É aquela ideia de Deus colocando toda a água do planeta na concha da mão dele. O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, Mar Mediterrâneo, está tudo aqui. Cabe aqui na conchinha da minha mão. O Rio Amazonas é uma linhazinha aqui da minha mão. Rio Paraná, Catarata do Iguaçu só com lente de aumento para poder enxergar. Ela é uma curvinha aqui dessa linhazinha aqui da minha mão. 2/3 do planeta é água, né? Água. Aqui, ó, na concha da minha mão. E olha que deu trabalho para poder colocar tudo isso aqui para não perder nada. Sabe? Essas gotinhas aqui, ó, na mão de Deus. E Ele fala o seguinte aqui: quem tomou a medida dos céus a palmos? Aí entra esse povo aí, os astrônomos, né, os astrofísicos, esse pessoal que estuda o universo. E uma vez, há um tempo atrás, eu li, com certeza esses dados já foram revistos e já foram mudados já. Mas eu li dizendo que os astrônomos, eles tinham a ideia de que o cosmos, né, o cosmos conhecido, o universo conhecido, ele teria aproximadamente a medida do tamanho 4 bilhões de anos-luz de raio e 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. É uma coisa que não dá para ter noção disso. Aqui a Bíblia fala que foi medido a palmos. 2 palmos de Deus. Vamos fazer o universo. Está pronto. 8 bilhões de anos-luz de raio. Medida a palmos por Deus. É uma maravilha, meus irmãos. E Deus diz assim, ainda no versículo 12: quem recolheu na 1/3 parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? Já viram balança de precisão? Ourives usa muito balança de precisão. É uma balança tão sensível para poder contabilizar o pó do ouro, né? Aquela coisa tão significante. É tão sensível. Aqui diz que Deus pesou o Everest, né? Himalaia, a Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços. Balança de precisão. É tão insignificante que deu trabalho para contar isso daqui. É isso que ele diz. Os outeiros em balança de precisão. No versículo 22, ainda se descrevendo em relação ao cosmos, ele diz assim: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E aqui é aquela imagem do Deus encostado na bola, né? Que a gente vê nos desenhos assim, né? A bola ali, Deus encostado na redondeza da terra. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Vamos criar os céus. Aquela cortina que você puxa na sua casa. Os céus, o cosmos todo, como uma cortina. E aqui no versículo 26 ele fala: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. E é uma maravilha isso aqui, meus irmãos, todas as estrelas bem contadas. Não há nenhum meteoro em um canto mais remoto desse universo que Deus não conheça, e que não chame pelo nome, e que não tenha ali a sua trajetória, a sua órbita definida pelo poder dele. Chama todas pelo nome. Betelgeuse, vem aqui. Os planetas, né? Júpiter.
Saturno, Sol, a porcariazinha de quinta grandeza, né? Como eu falei aqui, né? Essa bituca de cigarro cósmica acesa no universo aí. Deus chama aqui, no seu lugar. Todas pelo nome. Essa é a grandeza de Deus em relação ao universo. E ele diz aqui, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Você acha que eu posso tomar conta da sua vida? Você acha que um Deus que tem os oceanos na concha da sua mão, que pesa os montes em balança de precisão, que chama as estrelas pelo nome, que tem um controle total e absoluto de tudo que acontece nesse universo mais remoto, você acha que ele não sabe o lado que você dorme na sua cama? Você acha que ele não conhece o que está no seu coração agora, o que você sente? Me compare em relação ao cosmos e fique completamente embasbacado vendo tudo isso. Essa é a garantia que ele dá. E se você acha que isso ainda não é suficiente, Deus ainda continua nessa revelação dele. Ele ainda continua se mostrando. E ele se compara agora, ele fala o seguinte, vamos agora descer um pouquinho lá do alto, né? Vamos baixar o nível. Vamos descer agora aqui para a sociedade humana. E Deus se compara com a sociedade humana. E Deus agora começa a se colocar aqui em relação às nações. E a gente se ilude tanto com o poder das nações, né? Os países poderosos, os exércitos poderosos. Isso é uma tentação, uma ilusão tão grande. Eu me lembro, quando eu era moleque ainda, né? Eu sei que muitos de vocês aqui viveram esse período de maneira mais intensa, né? Mas eu me lembro que eu estudei na escola a formação daqueles dois blocos que existiam no passado, né? Capitalismo e comunismo. Lembram? Vocês se lembram de um país chamado União Soviética? Vamos parar para pensar aqui, né? União Soviética. Quem viveu lá na década de 50, 60, achava que a União Soviética ia durar uns 300 anos, né? Se Jesus não voltasse antes. Né? Tanta bomba atômica que aquele povo tinha na mão que poderia acabar com o planeta assim, num apertar de um botão. Né? De repente aquilo tudo desmoronou. Um peteleco divino, assim, ó, aquilo foi desmoronando, caindo, deu dó. Né? Dá vontade de chegar a ajudar lá, não cair tão rápido. Né? Foi assim. Acabou. Desapareceu. As nações são como nada. E olha o que ele diz aqui no versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. É o que ele diz. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Haiti, Havaí, vai embora tudo, some, desaparece. É como aquele pó no móvel de manhã, né, que você sopra ali e tira. Para Deus é aquilo. É um grão de pó na balança. Território nacional, isso para ele não é nada. Nada. A gente fica tão impressionado com a grandeza da humanidade, nada. E Deus aqui fala também dos príncipes dos povos, dos poderosos dos povos. E a gente fica tão seduzido com o poder que as pessoas detêm, não é verdade? E muitos são infelizes por não terem poder. Tem muita gente que não suporta o trabalho que tem, porque tem um chefe em cima dele, né? E o sonho de 11 entre 10 brasileiros é ser independente, né? Financeiramente falando, e ter a sua própria profissão, ser o seu próprio chefe. Ninguém quer ter ninguém mandando em cima. Todo mundo quer ter poder. E a gente se ilude com o poder, com esse glamour que o poder tem. Mas o poder vem, da maneira como ele vem, ele vai. Sutil, intensamente rápido, vai embora. E Deus aqui fala dos príncipes da terra. Ele diz aqui no versículo 16 em diante, no versículo 17, ele diz aqui, quando ele fala sobre os príncipes, ele fala que os príncipes para ele são como nada. No versículo 24 ele diz assim, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Esse povo cheio de rampa, né? Cheio de brasões, de títulos nobres, essa rapaziada aí que é boa para CPI, não é mesmo? Para mensalão, né? Para denúncia, esse povo que se mata aí para poder ter ali um triunfo, uma carta na manga para colocar outro na parede. Tenta ainda só com aquilo que ele fala, ele quer mostrar mais ainda. E a terceira coisa que Deus se mostra aqui é em relação aos deuses dos povos. Ele diz aqui, no versículo 18, com quem comparareis a Deus? Deus se coloca no cenário e fala, escolhe alguém aqui para me encarar. É isso que ele diz. Para ficar frente a frente, de igual para igual comigo. Não tem ninguém. Ninguém levanta a mão e se candidata. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E aqui, meus irmãos, quem escreve isso, quem diz isso é Deus, não sou eu. Há aqui uma ironia divina.
literalmente, usando uma expressão popular, é Deus tirando sarro desse povo que adora outros deuses. E ele diz assim, no versículo 19: o artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro e cadeias de prata forjam para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe. Ele vai escolher uma madeira que não tem cupim, para que o ídolo não se corrompa facilmente. E escolhe a madeira e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele procura um artista talentoso para o bichinho não ficar feio demais, para ficar bonitinho, né? E trabalha de jeito para não ficar aquele bichinho manco ali, né? Tem que colocar papelzinho debaixo ali do santinho para ele não cair, não é mesmo? Vai comparar com Deus com isso? Às vezes eu fico vendo, e eu vejo isso também na minha realidade, mas eu fico indignado de ver que alguns cristãos têm medo dos poderes das trevas. Eu sei que Satanás é um inimigo poderoso e nós não devemos subjugar as ciladas dele, a maneira que ele tem de poder nos derrubar. Mas eu fico indignado quando eu vejo algumas pessoas com medo de certas coisas. Ou eu vejo isso na minha realidade como pastor, às vezes alguns irmãos com medo de trabalho feito, coisas absurdas assim. Olha, tem alguém que fez alguma coisa ali, né? Exu caveira, essas coisas que o povo fala aí fora, né? Tranca-ruas, é pilintra, né? O espírito da encruzilhada, gente. O Deus que mediu o universo a palmos, ele nem sabe, nem conhece, nem quer saber de quem é espírito de encruzilhada. Isso nem existe perante ele, é nada. E tem gente com medo disso. O teu Deus é o Deus do universo. Teu Deus conta e chama as estrelas pelo nome. Tem tudo nas suas mãos. Teu Deus é Deus, louvado seja o nome dele, irmãos. Esse é o Deus que nós adoramos. Não é para ter medo de nada, e muito menos ter insegurança em relação a esses deusezinhos, essas imagenzinhas feias que o povo faz aí para a adoração deles. Deus aqui tira sarro, não sou eu que falo isso, é Ele. Vocês, olha, é isso. É isso que vocês querem confrontar comigo. É isso. E tem gente que se especializa ainda em certas divindades especialistas em algumas causas, né? Não é verdade? Tem gente aí que vê o tempo passando, não parece namorado, nem namorado, ficando cada vez mais distante. Aí vai buscar aqueles que são, né, bons e arrumar os casamenteiros da vida, né? Causas impossíveis. Às vezes você passa na marginal lá, você vê, agradeço a fulano de tal pela bênção alcançada, né? E tem gente que se torna devota desses outros inferiorizinhos. E esquece daquele que tem tudo nas mãos. Ele fala, com quem vocês vão me comparar? Não tem ninguém. E Deus menciona nesse texto. É a sua total independência como Criador. Deus não tem assessores. Deus não tem secretária. Deus não tem ninguém para chegar até Ele. Deus é Deus, não é prefeito, com aquela burocracia toda para você chegar até Ele, né? Deus é Deus. Ninguém. Não tem ninguém fazendo a minha cabeça. E ele diz aqui no versículo 13 e no 14: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem? Meus irmãos, nem os anjos entendem os desígnios de Deus. Ninguém. Eles obedecem a Deus. E às vezes eles vão, né, cumprir as ordens de Deus. E eu tenho certeza que no meio do caminho eles ficam pensando, mas o que será que ele vai querer com isso? Mas eles vão. Eles vão cumprir aquilo. Não entendem, não compreendem. Deus é mistério puro. Até para aqueles que se aproximam dele. Eles obedecem. Você vê os anjos do céu, todos fiéis, mas cada dia tem anjo levando susto com aquilo que ele faz. Nossa! E cada vez mais que eles se assustam, mais admirados eles ficam com a grandeza de Deus. Tem gente que acha que pode domesticar Deus, encapsular Deus, pode equacionar Deus, pode definir aquilo que ele pode fazer, pode ditar regras para ele. Tem pastores que acham que pode equacionar Deus. Tem teólogos que acham que pode fazer isso. E se você acha que Deus é teologizável, se você acha que você pode equacionar Deus, é melhor você adorar os deuses de pau e pedra. E não adorar o Deus único e verdadeiro. Porque esse, ele é sozinho. Ninguém é como ele. Totalmente soberano. Ninguém influenciando a Deus. Ele é soberano. Nós conhecemos em parte. E em parte nós profetizamos. É o que diz a palavra de Deus. Quando vier aquilo que é completo, né, Paulo diz, eu não vou conhecer porque Deus vai se tornar desvendável para mim, não. Mas eu vou estar tão imerso nesse amor de Deus, tão profundamente ligado com esse poder de Deus,
Vou conhecer muito mais do que conheço agora. Nós vamos conhecer muito mais do que conhecemos agora. Mas ainda assim, durante toda a eternidade, eu quero ficar embasbacado com a glória de Deus, levando susto todo dia daquilo que Ele faz. Sempre assim. E cada dia na eternidade. É até estranho falar dia na eternidade, né? É outra noção de tempo, outra esfera de realidade. Mas nós vamos ficar absurdamente abobalhados, né? Como adoradores, assim, de boca aberta, com a grandeza divina. Sempre assim. Ninguém me influencia. Com quem tomou Ele conselho? Quem lhe deu compreensão? Ninguém. Eu sou completamente independente como Criador. Os povos da terra, nada. As ilhas, bora. Os oceanos, na mão dele. Os montes em balança de precisão. O universo, aqui. Ninguém se confronta comigo. Eu tenho total independência para aquilo que eu faço e que realizo. E as minhas intenções para com vocês são boas. Será que vale a pena você hoje, nessa manhã, tomar a decisão de colocar a sua carreirazinha profissional na mão de Deus? Será que vale a pena hoje, nessa manhã, você tomar a decisão de colocar os seus relacionamentos na mão de Deus? Parar de querer viver sua vida independente, fazendo planos para você, como se você fosse o único centro de tudo aquilo que acontece no seu viver? Será que vale a pena hoje, nessa manhã, você colocar toda a sua vida nas mãos de Deus? Deus se mostra em relação a tudo aquilo que existe. E Ele é infinitamente superior a tudo aquilo que nós conseguimos imaginar. E Ele, depois de ser revelado dessa maneira tamanha, para nós aqui, nesse texto da palavra, a mínima coisa que Ele pede é confiança. Será que você pode confiar num Deus assim como Ele? Será que Ele é digno de ter tudo aquilo que você mais preza na sua vida sob a administração dEle? E para poder falar sobre isso, Deus aqui, Ele nos garante duas coisas. E Deus nos adverte em duas coisas, aqui no final desse texto. E a primeira delas que Ele fala, a primeira mensagem básica, para você que quer confiar nele, colocar tudo nas suas mãos. Ele diz assim, que sozinhos, mesmo no melhor das nossas forças, nós vamos fracassar. Eu já vi muita gente boa ficando no caminho. Já vi muita gente de talento ficando no caminho. E olha que eu sou novo, hein? Ainda vou ver muito mais coisa pela minha vida ainda. Já vi muito jovem ficando no caminho. Você pode ser novo, pode ter vigor. Você pode ser bonito, perfeito, esteticamente, plasticamente, pode ser uma maravilha. Você pode ter aqui, tá na flor da sua juventude, mas você vai ficar no caminho se você tentar sozinho. Você pode até tentar, mas vai ficar. Já vi muito adolescente se matando já. Tem muita gente mal convencendo a vida que já desistiu. Muita moça bonita, muita mulher jovem de 24 anos, 30 anos de idade sendo mal amadas. Ficaram pelo caminho, pararam. Você pode até tentar sozinho. Muita gente tenta, mas você vai ficar na beira da estrada. É aquele negócio, né? Sabe quando você tropeça e sai catando cavaco, como a gente fala, né? Você vai ali inclinado, quase rente no chão, né? Vai, quase, mas cai. É assim que é. Você pode tentar sozinho sem ele, mas vai cair. Deus promete aqui que Ele vai renovar as nossas forças. Ele promete aqui dar uma nova realidade para a gente. A promessa que Deus faz aqui é de multiplicar as nossas forças. E essa é a segunda coisa que Ele diz. Ele promete multiplicar nossas forças. E o interessante, meus irmãos, é que Deus, Ele trabalha a partir daquilo que eu tenho. Ele trabalha a partir daquilo que você é. Deus não promete te passar cola, não. Ele vai multiplicar a sua capacidade mental. Ele não quer te carregar no colo, Ele vai te dar novas forças. Ele quer ser seu parceiro, Ele quer estar do seu lado. Ele quer que você faça, que o seu viver não seja estático, parado. Você espera, mas corre. Você confia, mas caminha. E Ele vai multiplicando as suas forças do seu lado. E Ele termina esse texto fazendo 3 promessas para a gente. A primeira delas que Ele faz aqui, Ele promete nos dar uma nova altura. Se você hoje aceitar o negócio que Ele te propõe, de ter a sua vida nas mãos dEle, Ele vai te dar uma nova altura. Você vai voar como uma águia. E aqui, naqueles tempos, né, na época de Isaías, ali, 700 e tantos anos lá antes de Jesus, o auge, né, da velocidade, a figura mais propícia para poder ilustrar o voo alto
esse voo indomável, independente nas alturas, era a figura da águia. Você vai ser como a águia. Naquele tempo não tinha esses jatos supersônicos, essas coisas que a gente vê hoje, né? Mas o que ele promete é que ele te dá uma nova altura. Ele quer te tirar desse seu chão a chão, dessa vidinha medíocre, dessa vidinha autocentralizada que só vive para si. O texto fala que, além de dar uma nova velocidade, uma nova altura, melhor dizendo, ele promete dar uma nova velocidade. Ele quer estar do seu lado fazendo você correr. E corrida aqui, não é a corrida lá do Eric Lidel, lá do começo, não. Não é sair fazendo corrida de manhã. Porque eu estou precisando de fazer isso também, né? E aí eu estou indo nessa aqui, tentando entrar dentro do meu paletó, né? Mas aqui esse texto não fala disso. Não está falando disso. Aqui fala, não é da corrida, é corrida emocional, é corrida psicológica, é corrida espiritual. É fibra, é gana, é raça, é vontade de viver para a glória de Deus aqui na terra. É viver para Deus aqui e viver para o próximo. É essa corrida que Ele quer fazer com que você corra. Você vai correr. Eu vou te dar uma nova velocidade se você apostar tudo em mim. E a terceira promessa que Ele faz, terceira e última delas aqui, Ele vai te dar uma nova resistência. Essa é a última promessa de Deus. Você vai caminhar e você não vai se cansar. Você vai estar ligado a uma fonte de energia, de poder inesgotável. Pense em quem seu Deus é. Os oceanos aqui, os montes assim, o universo, palmos. As ilhas, os príncipes dos povos, nada. Os deuses, sozinho, independente como Criador. E Ele quer hoje tomar controle da sua vida. Ele quer hoje poder ser o seu parceiro. Ele quer hoje, no final da semana de oração, que você não saia daqui dessa igreja apenas como tendo participado só de uma maratona de pregações e culto todos os dias, mas que você saia daqui com um propósito novo de vida, renovado, fortalecido, renovando as nossas forças. Cansam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a descrição que Deus quer fazer da sua vida ao contemplar você aqui. Vale a pena você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Isso não tem nada a ver com ser membro da igreja, meus irmãos. Não tem nada a ver com ter seu nome no hall de membros aqui. Isso aí não quer dizer nada. Tem muita gente que conhece a doutrina, pensa que pode domesticar Deus, domina ali umas cadeiazinhas bíblicas e acha que conhece, que é cristão. Não tem nada a ver isso, gente. É muito mais do que isso que ele diz aqui. Tem gente que está precisando descobrir isso, colocar a vida nas mãos dele. Tem gente que bota a cabeça no travesseiro e não dorme, é angustiado com aquilo que vai acontecer amanhã. Tem gente vivendo uma vida numa prisão, sendo escravizados pela ansiedade, pelo terror daquilo que pode acontecer, porque esquece que o seu Deus é o Deus do universo. Não conhecem o Deus, e Ele diz quem Ele é. Vale a pena você colocar a sua vida hoje nas mãos dEle? Você deseja hoje colocar a sua vida, controle total daquilo que você é nas mãos de Deus? Mas faça isso de maneira consciente. Não se arrependa de fazer isso. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, às vezes a sua vida pode tomar uma direção, um caminho inesperado, inusitado para você. Não questione. Deixa Deus dirigir. Ele que tem tudo nas mãos, a sua vida é para Ele. Você está cansado de esperar? Acha que essa sua causa, aquilo que você vive, não está sendo observado por Ele? Veja quem eu sou. Povo de Jacó. Como ele diz, né? Bichinho, né? Vermezinho de Israel. Você é tão pequenininho, tão ínfimo. Que trabalho você representa para mim. E eu faço isso com prazer. Ele se descreve para tentar convencer seu coração de que Ele é Deus confiável. Coloca a sua vida hoje na mão de Deus. Peça perdão por toda dúvida que você já lançou sobre o caráter do Senhor. Mas coloca hoje a sua existência no controle desse Deus poderoso. A sua vida vai ser uma espera, mas não uma espera contemplativa e passiva. Você não vai cruzar os seus braços e ver Deus agir. Você vai continuar caminhando, mas com uma nova velocidade. Deus vai reposicionar a sua vida nas alturas. Ele vai te multiplicar muito mais, vai tirar todo o seu potencial, vai te fazer uma pessoa muito melhor do que você é, se você confiar nessa promessa de Deus hoje. Nós vamos ouvir uma música que vai ser cantada aqui agora. É uma música de entrega. É uma música que vai nos fazer pensar sobre esse convite que Deus fez hoje e sobre o objetivo dessa semana de oração. Você que está cansado, que entrou aqui hoje nessa igreja desanimado, desalentado, sem esperanças,
que veio aqui simplesmente por rotina, você que veio aqui só porque é seu costume vir à igreja, ou você que veio hoje aqui pela primeira vez, não sei se alguém veio hoje pela primeira vez, não sei se você que está me ouvindo agora professa uma fé ou não, é membro de uma igreja ou não, isso para Deus agora não faz o mínimo sentido. O que Ele quer, em primeiro lugar, o pontapé inicial da sua vida, é ter o controle da sua existência. O demais, você vai acertando juntamente com Ele. Nós vamos ouvir uma música que vai ser cantada aqui. Se for seu desejo, o seu coração, colocar completamente a sua vida e demonstrar sua confiança no poder desse Deus que tem tudo sob seu controle. Se você quer dizer para o Senhor que eu quero sim ter a minha vida sob seu controle, eu quero colocar minha existência nas suas mãos, eu quero saber que o Senhor olha para mim, quero sentir o Senhor renovando as minhas forças, quero correr velozmente, quero ter uma existência totalmente renovada. Se esse for seu desejo, eu gostaria que você se colocasse em pé, porque no final dessa música eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua reconsagração, quero orar pela sua dedicação, quero orar pelo relacionamento seu restaurado com o Senhor. E quero pedir para que essas promessas que Deus faz, sejam todas elas, uma a uma, concretizadas na sua existência. Nós vamos ouvir hoje, agora, essa música. E à medida que a música for entrando no nosso coração e a sua mensagem for tocando o nosso íntimo, vamos colocar em pé. Se você sentir esse desejo e quiser fazer esse compromisso com Deus, mas de maneira consciente, se coloque em pé. E depois eu quero orar pela sua entrega.
nunca imagine, nem por um momento sequer, que os olhos de Deus não estão colocados sobre a sua vida. Nunca pense que o Senhor do Universo não conhece o que você vive, não vê as lutas que você trava, não conhece a angústia do seu coração. Ele sabe de tudo isso. E a palavra dele hoje, nessa manhã, veio confirmar isso para você. Só que, para ele poder ser efetivo, para poder realizar aquilo que ele deseja, você tem que permitir que Deus faça. Você tem que abrir espaços para ele. Ele se revelou de maneira tão poderosa hoje, na leitura dessa palavra que fizemos, para que você tenha confiança plena e total de que vale a pena fazer o que você decidiu fazer hoje, colocar sua vida na mão dele. É uma honra, é um privilégio, é um presente de Deus ser um adventista do sétimo dia, ter todo o conhecimento da verdade e ter essa esperança da breve volta de Jesus em nosso coração. Mas tudo isso é colocado como à toa, como banalidade, se não tivermos esse relacionamento poderoso com Deus. Do que vale aguardar um Deus que eu não conheço? Do que vale pregar uma doutrina de um Deus que não me traz nada, que não me traz vida à minha vida? Ele quer trazer mudança na vida de vocês. E eu quero encerrar a semana de oração aqui orando por vocês. Mais uma vez, durante toda essa semana, coloquei essa igreja nas mãos de Deus, tanto em minhas orações aqui, como nas minhas orações particulares. E quero continuar orando por vocês. Vou continuar orando aqui depois da semana de oração, orar pelo ministério do pastor Jorge Mari, por todos vocês aqui, para que Deus faça diferença na vida de vocês, para que vocês sejam uma família de Deus, e que lá na sua vida pessoal, particular, você possa enxergar a mão dele te conduzindo, agindo, controlando o seu viver. É um presente maravilhoso quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme, sabendo que o teu Deus é um Deus insone, que tem os olhos dele sobre você. Como eu disse aqui numa mensagem que preguei nessa semana, a Bíblia fala que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Essa certeza ele quer colocar no seu coração. Joga fora a ansiedade, essa revolta, esse ranço contra o céu que você tem, pelos problemas que você vive. Confia nele. Você se levantou hoje porque quer confiar no Senhor, quer colocar sua vida nas mãos dele. Por isso eu peço que você feche seus olhos e vamos fazer essa oração de entrega, de gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, se entregue nos braços de Jesus e deixe que a partir de hoje ele assuma o comando total da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso bondoso Pai, nosso Deus amado, nós ficamos comovidos, emocionados ao ouvirmos, ao sentirmos esse amor tão grandioso que o Senhor tem para com cada um de nós. O Senhor é tão poderoso, é tão alto, tão sublime, tão majestoso. Mesmo assim se interessa por nossa vida, pelo nosso dia a dia, por nossas mazelas, por nossos problemas, por nossas angústias. Isso te afeta, fere o seu coração. E o Senhor está aqui hoje presente nessa igreja, porque veio buscar as decisões tomadas aqui, as entregas que estão sendo realizadas a Ti. Contempla os corações dessas pessoas que se colocaram em pé nessa manhã e que estão cansadas de esperar, Senhor. Estão cansadas de viver a vida que vivem. Estão cansadas de se angustiarem, de se decepcionarem, de se frustrarem com seus planos, com seus projetos. Estão cansadas de tentar ser e não conseguir, de tentar obter e não conseguir. Estão precisando de ter o contato com esse Deus poderoso que tem tudo nas mãos. Nós conhecemos o Senhor de nome, mas hoje queremos conhecer o Senhor face a face em nosso viver. O Senhor se revelou a nós a cada dia da semana. Em cada momento que abrimos a Sua palavra nos veio com conforto, com admoestação, com lições, com orientações. Não queremos que a semana de oração seja apenas mais uma. Nós queremos agora, ao findar essa programação, ter a certeza de que o Teu Espírito renovou o nosso viver. Nossas forças foram renovadas. Nosso poder está revitalizado ao estarmos ligados a Ti. Queremos ter certeza que aqui na caminhada da vida nós vamos correr e não nos cansarmos. Vamos caminhar e não nos fatigarmos. Não vamos experimentar a angústia. Não ficaremos pelo caminho. Queremos hoje segurar nas Tuas mãos. Queremos sentir o Senhor ao nosso lado. Queremos saber que o Senhor é nosso parceiro nessa jornada. Queremos ver os resultados da nossa vida sendo de acordo com os Seus planos para nós. E naquele dia final, no dia eterno, Senhor, ao contemplarmos o Seu rosto, queremos ter a certeza de que por toda a eternidade iremos continuar maravilhados, abobalhados,
admirados por esse seu poder tão grandioso, e ainda queremos experimentar a sua sabedoria infinita dirigindo nossos passos. Toma, Senhor, essa igreja nas tuas mãos. Toma as famílias aqui, Senhor, representadas nas tuas mãos. Aqueles que são membros dessa igreja, que abriram o coração à sua verdade na sua palavra, receberam o santo batismo, se tornaram adventistas aqui. Essas pessoas, Senhor, que seguem ao Senhor por um bom tempo, muitas vezes são tentadas a caírem na rotina no relacionamento contigo, mas reaviva o coração dessas pessoas hoje. Elas estão em pé, Senhor, porque querem viver aquele amor que tinham no passado, quando aceitaram a sua mensagem. Se há alguma pessoa aqui no nosso meio, se há pessoas aqui que estão visitando essa igreja, não abriram seu coração ao Senhor, ainda não sabem, não experimentaram o sabor de ter essa vida dependente de Ti, que Teu Espírito invada hoje o viver dessas pessoas e que elas também sintam fome, sede desse relacionamento contigo. Pai querido, derrama o Seu poder, Teu Espírito Santo aqui sobre essa comunidade. Que todos sejam revestidos com a força do alto, que todos cumpram os propósitos para os quais o Senhor edificou essa igreja, para as quais o Senhor plantou essa comunidade. Abençoe o pastor Jorge Mário, Senhor. Capacite com Teu Espírito Santo, que ele continue sendo um servo poderoso do Senhor como tem sido, trazendo a Sua palavra, o Seu conselho, a Sua vontade aqui para esse povo. Abençoe as pessoas que aqui trabalham, que dedicam seu tempo, abrem muitas vezes mão de estar com a sua família para estarem aqui. Os jovens dessa igreja, anciãos, toda a liderança, líderes de departamentos, esteja com cada um, Senhor, fazendo com que eles sintam amor, felicidade naquilo que fazem, que eles se sirvam de coração, que carreguem os fardos uns dos outros, que se amem como irmãos, que experimentem aqui o que é a verdadeira corrida, a verdadeira carreira cristã, que vivam aqui para a Sua glória e também para o amor, para aliviar a vida do próximo. Que seja essa uma realidade para todos nós. Nós encerramos essa semana de oração, mas as bênçãos que buscamos, que pedimos, que reclamamos aqui durante essa semana, continuem sendo derramadas em nossa vida. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.